bem? A gente está iniciando mais um SETcast, hoje 13 de junho, sexta-feira 13. Na verdade eu nem queria falar junho, eu ia falar de sexta-feira 13. Porque a gente veio falar de assombrações de uma marca com o meu querido amigo, Marcelo Aguiar, gestor de marketing. Gente, ele só tem essa carinha fofa, mas ele, tem uma carreira de dar inveja. Muito, dá um banho aqui em todo mundo da SET. Marcelo, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por ter vindo aqui com a gente nessa nossa iniciativa, né, do SET Summit, do SETfest, que é um especial que a gente está fazendo agora para junho. E já com todo o teu know-how de experiência, a gente queria que tu viesse dar dicas, assim, falar um pouco mais sobre assombrações de marca. A gente sabe que hoje o mercado está bem concorrido, né? Sim. E aproveitar que é sexta-feira 13, pegar esse gancho aí, vamos falar disso. É isso mesmo. Por onde a gente vai começar? Tanta coisa, né? Vamos começar falando de marca. Como é que é uma marca forte hoje em dia? Que a gente sabe que hoje já tem tudo na internet. O que é uma marca forte hoje em dia? Cara, pra mim, uma marca forte é uma marca que tem autoridade. Mas para autoridade, você precisa entender algumas coisas. Por exemplo, o brand, né? Uma empresa que não tem um brand estabelecido, estável, ela não tem autoridade nem posicionamento. Então, isso causa com que a marca seja fraca. No cenário manauara hoje, tu achas que a gente tem hoje uma grande quantidade de marcas que ainda não entenderam como se posicionar, ou que de fato elas estão precisando ali de um rebrand, começar do zero e tudo mais? Então, em Manaus, tem muitas empresas que já estão se remodelando ao mercado. Por exemplo, toda vez que a gente vai fazer benchmark em uma nova marca, a gente sempre vê um mundo de possibilidades de novas empresas. E em algumas empresas, alguns nichos, a gente vê que muitas pessoas ainda precisam acordar para esse novo mercado que está entrando agora. É um mercado onde tem tecnologia envolvida e autoridade e posicionamento. Existe um primeiro sinal aí desse fantasma mal assombrado que rodeia as marcas? Tem sim. E uma delas é a gestão. Na gestão, por falta de processo. Uma empresa que não tem processo por causa de gestão de marketing é uma assombração. É verdade. Eu já vi diversas empresas, inclusive empresas grandes, que ainda não tinham um processo, até descobrirem o pilar da gestão, que pode ser, né? Planejamento, organização, direção, controle, e depois da gestão entender sobre gestão de marketing e comunicação, né? Então, a partir do momento que a empresa começa a entender sobre gestão de marketing, sobre comunicação, ela começa a ter um processo de transformação. Eu sempre carrego isso, sobre o processo de transformação. Sempre quando eu chego perto de alguém que está começando, que está mudando a empresa, eu sempre falo sobre o processo de transformação, que é esse da gestão, com gestão de marketing, que é todo um brand por trás, todo um processo, e a comunicação, que é o jornalismo, a publicidade, etc. Eu já ouvi falar, na verdade eu ouvi isso na faculdade, que uma empresa, um setor /agência /empresa que não tem um processo, ele está fadado a fracassar. Porque ele vai estar sempre apagando o incêndio e não utilizando aquele processo a favor dele, né? É um fracasso certo, não tem pra onde correr. É um fantasma que não tem pra onde tu correr. Por exemplo, se tu não tem processo, amanhã, vamos fazer uma ação social amanhã. Rapidinho aqui, a empresa do nada começa a ter uma ideia e corre para lá e corre para cá, pega o telefone e liga para fulano ciclano para poder conseguir fazer ação social amanhã. E aí, cadê o processo? Cadê o planejamento? Aí quer ter uma autoridade, quer ter uma marca de autoridade. Quer chegar do nada e ser tudo. E pegando desse gancho, né, de marcas que querem fazer as coisas muito do nada, tudo muito nas coxas, apagando incêndio ali, tudo muito pra ontem. Partindo dessas aí, tem as marcas muito bonitas, as que tem planejamento.
ter um planejamento bem feito é sinônimo de uma marca bem-sucedida? É sinônimo por quê? A partir do momento que você entende que você precisa de planejamento, você sabe aonde chegar. Por exemplo, quando você tem um planejamento ou um brand, você começa a entender qual é a tua missão, qual é a tua visão, qual é o teu valor e qual é o teu objetivo. Com isso, você consegue traçar um caminho de técnicas, de tom de voz, de personalidade, de tráfego pago, de publicidade, de jornalismo, enfim, no geral, você consegue traçar um caminho para a sua empresa e, no fim, conseguir alcançar o objetivo da empresa, que é autoridade, posicionamento, vendas, né? Faturamento. Que é muito importante, que é um fato. E o medo de se posicionar dessas marcas que não têm esse direcionamento? Tu acha que elas não têm esse processo pelo pânico ali de não ter um posicionamento, de não, vou fazer isso para todo mundo, vou fazer mais barato porque é para fulano, não precisa, não vou me meter nisso. O posicionamento ele tá atrelado também a uma boa gestão e a um bom brand, né? Isso. Eu acho que o posicionamento, a falta de posicionamento das empresas é a dificuldade para investimento. Como é um mundo, como é um mercado que ainda estão conhecendo, é um mercado novo, a comunicação ela é antiga, mas o mercado ele está se adaptando ao novo formato de comunicação. Um novo formato de comunicar, um novo formato de publicidade, um novo formato, enfim. Então, o medo de se posicionar com uma agência, com um gestor de marketing, com uma empresa, enfim, o medo de investir. Então, o medo de investir no marketing, no brand da empresa, acaba que traz um fracasso para a empresa. Entendeu? Acaba que vem aquele velho ditado, né? Que a culpa é sempre do marketing. A culpa é sempre do marketing. Quando tudo tá bom, ai, não, foi a gente. Mas quando tudo dá errado, sim, a culpa é do marketing. E essa questão de agradar todo mundo para não se comprometer com nenhum lado, tu acha que é um cenário que a gente vê só aqui em Manaus ou é um cenário nível Brasil / mundial? Eu acho que é nível Brasil, porque hoje as empresas estão com muito medo do cancelamento. Né? A cultura veio aí, a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento veio aí e eu acho que as empresas estão com muito medo de ser cancelado por causa de uma sensibilidade, eu acho que eu posso falar assim, né? Uma sensibilidade... Não, tudo bem, os nossos ouvintes, eles não são militantes. Uma sensibilidade de militância, né? Por causa disso, isso tirou a palavra da minha boca. Por causa da militância, causa uma sensibilidade e aí é por isso que causa o medo. Mas sabia que através do teu planejamento, através do teu benchmark, saber o teu tom de voz, tu não precisa ter medo? Tipo assim, esse medo de tipo assim, querer agradar todo mundo. Por exemplo, você construindo a autoridade, você pode seguir o seu caminho, o seu valor, aquilo que você acredita, aquilo que você carrega. Hoje, a Coca-Cola, por exemplo, ela não vende, pode falar nome aqui de empresa? Com certeza. Um dia ela vai patrocinar aqui, eu quero botar um monte de Coca Zero, tá? Coca Zero. Por exemplo, a Coca-Cola, hoje ela não vende refrigerante por R$ 2,99. Ela não vende, ela vende o quê? História, vende autoridade, vende a marca, né? Então, por exemplo, quando você pensa num refrigerante de marca vermelha, o que vem primeiro? A Coca-Cola. Por quê? Porque ela construiu uma história, ela construiu uma autoridade. Então, a partir do momento que você conseguir construir uma autoridade, uma marca e um brand forte, automaticamente você não precisa ter medo do seu público. Você sabe como é o seu público, qual é o tom de voz que você deve usar e qual personalidade. Tu acha que esse medo, ele é um fato interessante para se levar em conta na hora da gente construir esse processo? Porque eu vejo, pelo menos na minha experiência, que tem muita gente que tem medo de investir em certas campanhas de brand, em certas campanhas de marketing, com medo já do fracasso. A campanha lá em dezembro, a campanha de Natal. Hoje, em junho, a pessoa já tá falando assim, não, mas não vai dar certo, eu acho que isso aí... Vamos ficar com o que a gente já faz mesmo, vamos nunca ser... E aí, quando ela percebe que aquilo ali deu certo com outra pessoa, droga, devia ter feito. Esse medo a gente já tem, né? Essa auto-sabotagem, a gente já tem normalmente. Como é que a gente lida com isso dentro do processo? Persistência. Eu sempre falo para os meus clientes assim, olha, o processo de marketing e o processo de gerar autoridade, ele não é do dia para a noite.
Uma pessoa que chegar com você dizendo, não, amanhã a tua empresa vai começar a vender, pode correr que é mentira, pode correr que é um guru. Pode correr porque isso não é verdade. Para você construir o teu posicionamento na comunicação e no marketing, você precisa de quê? De persistência. Essa é a palavra certa. Persistência. A partir ali do 4º mês, 3º mês, 5º mês da tua empresa, ela vai começar a ser olhada com outros olhos, né? Por exemplo, a adição de técnica de comunicação, de comunicar. Por exemplo, qual é a técnica que tu utiliza para falar com o teu público? É técnica, autoridade, objeção, quebra de objeção, com conexão? Ou é o chamado de COCA, né? Que é a conexão, objeção, enfim. E o IAD, identificação, aterrissagem, direção, enfim, tem diversas técnicas que tem até novas técnicas sendo criadas hoje em dia, né? Tipo, o prefeito de Sorocaba, não sei se foi falar, mas, por exemplo, ele usa vai ser o futuro presidente do Brasil, segundo ele. Por exemplo, ele está utilizando uma nova técnica que acabou de surgir, que é o formato em imagem e recorte, né? Então, existem vários tipos de técnica. Então, como que tu vai falar com o teu público? Existe a maneira certa de falar com o teu público. Até para não ter rejeição, né? Eu digo muito que de tudo assim de que aconteceu de 2020 para cá, eu acho que quem fez o melhor marketing de todo mundo que eu tiro é o velho da Havan. Eu não sei o nome dele. Não sei também. É o Luciano. Luciano Hunt, eu acho que é esse o nome dele. Pra mim, ele vai ser o velho da Havan. Porque ele trouxe o formato pra televisão, que é o estilo de comercial que a gente vê na internet. Na internet. Aquele comercial mais falado, mais teatral. Mais incrível, ele andando de motinha dentro da loja. E trazendo influências, tipo, ele tá fazendo comercial hoje com latino. Aí ele falou do macaco do latino. Isso na televisão. Então, tipo assim, é um estilo da internet que ele trouxe para alcançar a grande massa, né? Porque hoje, apesar da internet ela ser um nicho gigante em qualquer lugar do planeta, o maior meio ainda de alcançar mais públicos, a grande massa, de fato, é a televisão. Então, assim, ele trazer isso pro comercial no meio da novela, eu não sei se mais de novela, mas um dia desse a gente estava aqui e aí foi aparecendo no meio da novela, ele explicando como é que usa uma frigideira. Prendeu a atenção de todo mundo que estava na sala. Prendeu, porque ele explicou do jeito que a gente... E a Polishop já fazia isso. Então, talvez, de uma forma menos comercial, sem aquela tarde embaixo, sem Polishop ali, sem um negócio aqui, ele soube lidar melhor. Então, de fato, ele não teve medo de tentar. Ele podia ter fracassado? Podia. Ele tem um capital muito maior para poder fazer essas coisas? Ele tem. Porque brand também é investimento financeiro. É investimento, por isso que eu estou falando, é persistência. Né? E aí você percebe que todo mundo tem que se moldar a um novo mercado. O mercado, ele vai se atualizando. Então, nessa atualização, você tem que se moldar. Por exemplo, você vai se ver em algum momento na sua empresa, até que vai ser necessário fazer um rebranding. Né? Por exemplo, a gente vê diversas empresas conhecidas, até de Manaus mesmo, que elas refizeram o brand 2, 3, 4 vezes nos últimos 10 anos. Né? Então, se você parar para observar as grandes marcas de Manaus, muitas delas tiveram que se adaptar ao mercado. Né? Então, como tu está falando, não existia isso na TV, agora existe. Né? Ou seja, ele fez um novo caminho para um novo formato de imagem na comunicação, que é a TV. Né? E é isso. Mas ao mesmo tempo que podia dar muito errado, deu muito certo. Mas e aí também vem as empresas que gostam de entrar em todos os moldes, né? É aquela, abriu uma rede social ontem, a pessoa fala assim, vamos criar um canal. Eu lembro no dia que, de fato, o Twitter, finado Twitter, saiu do ar no Brasil, e todo mundo foi pro X ou foi para outras redes sociais. Eu esqueci o nome da rede social que eu vou falar agora. Ela é azul. Não é. Saudades do Orkut. O Orkut não é da sua época, mas eu tenho 22 anos. Não é, não. Eu cheguei a ver o Orkut. O Orkut é da minha época, eu tenho 29. Inclusive, o Orkut ele teve uma instabilidade agora em 2018 para 2019. Ele meio que deu um sinal que ia voltar, funcionou 2, 3 dias e parou de... Tu chegou a ver?
Não lembro, não vi. Eu acho que ele percebeu assim, eu não quero me meter nisso aí, não. Ninguém quer mais fazer textão, depoimento. Hoje é só um Instagram, parabéns e um emoji. Se tem um parabéns, então ele falou, não quero me meter nisso. Dessas marcas manauaras, tu tem alguma interessante pra falar? Porque eu acho que é mais interessante a gente trazer pro nosso universo, né? De marcas que se refazem. Eu acho que, por exemplo, pode citar mesmo, de fato, só positivo, não positivo, só negativo. Né? Negativo a gente não tem dinheiro pra pagar nada. Por exemplo, a Hansus, ela teve um rebrand incrível, né? Ela se mudou a um novo mercado. Eu percebo assim, a mudança na logo da Hansus e até mesmo no trajeto que a Hansus seguia, né? Por exemplo, a Bemol. A Bemol, ela não fez um rebrand de marca tão forte, mas ela fez um rebrand de serviços, produtos, etc. Hoje a Bemol é muito mais expansiva, né? Ela tem muito mais oportunidades, não fica mais ali só no eletrônico, como era antigamente. Né? Agora expandiu para farmácias, mercados, enfim, até banco, né? É verdade também. Então, tipo, e assim, ela tem essa marca muito forte, né, aqui no Norte. Então é isso. Ela tem essa marca muito forte, mas ao mesmo tempo que ela se expandiu, e aí voltando de fato para o comercial do Filho da Van, eu tenho certeza que eu não sei se pode chamar ele desse jeito. Mas tem marcas que dão muito errado. Eu vou voltar, por exemplo, no dia que o Twitter saiu. A gente tem, vou dar um exemplo muito solto, com resquícios de verdade, de uma pessoa que falou assim, vamos criar uma conta no X, sendo que ele nem tinha uma conta no Twitter. Então assim, pra que a gente vai pra lá? Vamos pro TikTok. Sabia que isso é uma fragilidade da empresa? Isso não mostra que a empresa ela quer ser descolada e tal, que ela está atualizada. Isso é simplesmente uma fragilidade, porque para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Como já dizia Alice no País das Maravilhas. É verdade. Mas e como é que tu achas que a gente tem que ver o mercado dessa forma? Porque essa ideia nunca vem do gestor, né? Nunca vem de quem trabalha com marketing. Essa ideia sempre vem de trás. Tu acha que é um posicionamento mais claro? Auxilia nessa negativa de fragilidade? Isso. Então, ela auxilia, ela mostra, ela pode ser que a empresa seja inovadora, depende muito da forma que ela age. Por exemplo, uma empresa tem uma nova rede social agora, não sei se é o nome, Trends. Como é que é o nome? Trends. Enfim, as empresas estão entrando nessa nova rede social. Por quê? Por causa que ela é um link da Meta Business para essa nova rede social, né? E nesse link, essas empresas que já estão indo para lá, elas já estão indo com autoridade. Então, a autoridade que ela carrega nas outras redes sociais, na comunicação, na TV, etc., ela já está carregando para uma nova rede social. Agora, por exemplo, se tu começa uma rede social aqui, aí tu faz 1, 2, 3 dias nela, aí tu desiste dela e vai para outra. Tu não constrói nada, sabe? Tu não consegue construir. Mas tu percebe que se tu construir uma autoridade, no momento que essa rede social aqui, ou essa comunicação, esse meio de comunicação, deixar de existir e ser criada outra, tu consegue passar por essa outra ainda com a autoridade que tu tinha aqui? Sim, essa transição fica mais fácil. Né? Essa transição. Porque tem gente que só vai abrindo portas. Isso. Cria ali, cria aqui, cria ali pra outro lugar. Vamos fazer um negócio aqui. E aí acaba que uma hora ou outra, dependendo da linguagem que você usa, de fato, é uma coisa que satura, se você tem para o mesmo público, e é uma coisa que você não dá conta, porque uma hora ou outra você vai esquecer de alguma delas, ou é muito difícil, é uma coisa que eu acho que o Manaus talvez ainda não tenha entendido, que é diferentes redes sociais carregam, pode ser a mesma campanha, só com estratégias distintas, e às vezes as marcas querem usar a mesma estratégia, a mesma linguagem, o mesmo copy, o mesmo vídeo, o mesmo card, o mesmo uso, em 5 redes sociais diferentes.
Então, isso também é uma fragilidade, como tu mesmo disse, né? De posicionamento lá atrás. A gente sempre vai voltar para essa base inicial, né? Que é esse processo, esse posicionamento, essa clareza. Sim, eu observo essa parte de ferramenta, por exemplo, Instagram, Facebook, etc., como uma oportunidade, porém tem que saber trabalhar nela. Por exemplo, o meu primeiro acesso à comunicação foi no jornalismo. Você sabia? Meu primeiro acesso na comunicação foi através do jornalismo. E aí, o jornalismo é uma coisa totalmente diferente de um gestor de mídias sociais, por exemplo, um gestor de marketing. É totalmente diferente, porque a forma que você age no jornalismo é totalmente diferente da forma que você age na publicidade, nas redes sociais e etc. Você tem que adaptar, do formato do jornalismo. Se vai para a rede social, você tem que adaptar para a rede social, não é verdade? É verdade. É uma coisa totalmente diferente. Eles caminham junto, mas eles são diferentes. É por isso que existem profissionais diferentes. Um gestor de marketing, ele geralmente não é jornalismo, não é jornalista, mas jornalista geralmente não é gestor de marketing. Depende, né? Se a pessoa se esforçar e gerar essa competência. É muito uma questão de capacitação, né? Tem muita gente que se forma numa coisa e vai para outro ramo, ou tem uma outra formação, se capacita ali, se enxerga melhor de outra forma. Sim, mas por quê? Por causa que no jornalismo ele tem o chamado plano de comunicação, né? E na gestão de marketing, ele tem o plano de estratégia, que é o plano de estratégia de branding, né? Então, o plano de comunicação e o plano de estratégia tem que entender que andam juntos, né? Apesar do plano de comunicação, do jornalismo ter mais peso do que o planejamento estratégico de um branding, né? Então, entender que os dois andam juntos, mas ambos têm formatos diferentes de imagem. Andam juntos, mas ainda assim separados, né? Isso. E esse investimento em brand, tu achas que muita gente ainda vê como um gasto? Porque hoje a gente sabe que é uma base, né? Você precisa ter um investimento, nem que seja num tráfego, nem que seja numa boa mídia, nem que seja num rebrand ali, numa marca forte, porque marca forte é exatamente isso. É o seu nome que está indo ali. Isso. Existem diversos parâmetros. Primeiro, por profissional. E segundo, por pessoa mesmo, por empresa, por dono de empresa. Por exemplo, o profissional que é guru. Que é o medo de qualquer empresário, que é aquele que vai, né, enganar ele e tal. Por quê? Porque é aquela pessoa que tá, tipo assim, ou tentando começar, tentando usar atalhos, ou algo do tipo, sendo que o marketing não tem atalhos. O marketing não tem atalhos. Você tem que entender sobre o passo a passo, o planejamento, até chegar ali no resultado final. E tem a questão da pessoa também, do gestor da empresa, querer pagar mais barato. Nesse pagar mais barato, ele acaba tendo um prejuízo, né? Por que prejuízo? Porque nesse pagar mais barato, ele vai encontrar um profissional que sabe o básico, que não sabe tudo. E aí, ele investe achando que ele vai ter um resultado e não vai. Por exemplo, uma empresa que abre uma rede social hoje e amanhã quer investir em tráfego, isso não existe. Você primeiro faz a tua gestão de mídias sociais, faz a tua autoridade, cria a tua autoridade na gestão de mídias sociais. Quando você estiver preparado para vender, você vai e começa a vender através do tráfego. Então, até nisso, de passar de um nível para outro, você precisa estar já com um posicionamento. E é o famoso de profissional para profissional, né? Eu já conheci profissionais que, tipo assim, eram vídeos, eram copies, tipo, de 2023, e ele tava topando fazer tráfego esse ano. Eu falei assim, mas tu sabe que não vai gerar esse resultado? Não, mas ele tá pedindo, a gente vai fazer. E aí o mercado em si, ele fica desse jeito, prostituído de um lado, com outro que faz de 0 a 100 mil no mês de outro. Falei, meu Deus, tá todo mundo rico, esse cara tá fazendo 100 mil por mês. A Forbes diz que o Brasil não tem esse monte de milionário. E ainda fica vendendo, como posso dizer, fica vendendo atalhos, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não suporto. Eu não suporto porque vem ficar rico na internet, não sei o que e tal, daqui pra amanhã. Não, e em horas. Eu vi outro dia um patrocinado de uma moça, com certeza que ela é daqui de Manaus, que ela falou assim, que ela faz um mapa da empresa, um planejamento, ela escrevia toda a estratégia
e ela te ensinava a fazer isso tudo em 1 hora. Em 1 hora, eu tô tentando entender o que é que eu vou fazer no mês ainda. Então, sobre esse mapa, falando de benchmarking, antes de fazer planejamento, o benchmark é a análise de mercado. Então, tipo assim, só para fazer a análise de mercado, a gente passa por mais ou menos uma semana para entrar no mundo do nosso cliente. Eu tive uma experiência recentemente, que ela deve estar assistindo, inclusive, uma experiência de decoração de balões e decoração no geral de festas e tal. Eu não entendia nada, mas eu tive que entrar no mundo da decoração, tive que entender. Eu fui até para São Paulo com ela para entender sobre o mundo da decoração e tal, para conseguir fazer um posicionamento com ela. Né? A gente fez uma análise de mercado sobre decoração e a gente entendeu tudo para poder criar a estratégia. É tanto que eu tive um gafe na primeira reunião. A gente estava conversando e tal, sobre técnica, e eu explicando para ela como funcionava marketing. E aí eu, sem querer, solto: não sei o que, os balões The Rock. Sendo que o nome do balão era São Roque. Cara, e ela ria. E até hoje ela bagunça comigo por causa disso. Porque pra ela já é de praxe, né? Já é de praxe. E pra mim não era tudo novo. Então, entende que toda vez, a gente como gestor, a gente tem que entrar no mundo do cliente. E só pelo esse fato de entrar no mundo do cliente pra gente entender a empresa dele, já é um passo meio que demorado. Né? Muito. Em 1 hora, não existe isso. Mas essa questão de entrar no mundo da empresa é engraçado, porque a gente tem um cliente na sede que é uma barbearia. E a sede é predominantemente somos meninas. É uma agência praticamente de meninas. Temos os meninos, é claro, mas somos praticamente de meninas. Acho que na segunda gravação que a gente fez, lá quando a gente começou com eles falaram um estilo de corte de cabelo. E aí eles falaram num corte, um negócio na navalha aqui, um negócio na navalha aqui. Aí eu ficava, não, com certeza, é isso aí mesmo. Pois eu voltei pra cá, pra gente. Obstinada. A Amanda era do cliente na época. E eu falei, a Amanda Bucão. E eu falei, a gente só vai sair daqui quando a gente entender todos os cortes que eles fazem. Ai, porque eles não fazem não sei o que, não sei o que. Por que eles não fazem? Por isso. Porque senão a gente não consegue criar um conteúdo, a gente não consegue entender. ChatGPT tá aí pra ajudar? Tá aí pra ajudar. Ele explica, não sei o que. Só que a base de conhecer, de ensinar, tu precisa ter. Tu precisa ter, principalmente, o que tu precisa fazer e mais principalmente ainda o que tu não podes falar. Pra te não ficar toda hora tendo que voltar pra corrigir aquilo. Então tudo isso na base de um planejamento E na hora que eu vi o vídeo dela falando que ela fez assim, 1 hora, eu falei, é mentira. É mentira. Porque eu passei um mês pra entender. Não é possível, é muita mentira. Não. Fora a procrastinação que entra ali, entra ali, eu falei, não acredito nisso. Será que ela vende mesmo? Entrei no link do site dela, lá da Hotmart. E ela vendia toda esta técnica por R$49,90. Meu Deus, que promoção. Me manda o link. Vai ser verdade. Eu tinha vendido a R$1.000 pra ver se... Ou eu tinha vendido com uma empresa gigantesca pra ver se eu não conseguia. É isso. Vamos lá. Quando uma marca, a gente falou aqui já de planejamento, a gente já falou de beat marketing, a gente já falou de tudo isso. Quando uma marca dá um sinal de que ela está precisando de um rebrand? Quando ela começa a não ter resultado, por exemplo, os resultados começam a cair. Tanto que o gestor de marketing ele vai perceber quando estiver começando a ter meio que uma crise financeira. Então a economia, a gestão e a gestão de marketing, ela precisa estar andando em conjunto. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma técnica no meu brand e eu acho que está dando certo por causa dos resultados que eu estou vendo, mas também tem a questão da gestão por trás. Como é que está sendo esse feedback? Como é que está sendo essa conexão? Como é que está sendo os resultados com o cliente?
Entende? Por exemplo, eu posso vender uma marca muito boa, posso mostrar que ela é incrível, mas os feedbacks dos clientes, do público é terrível. É o famoso marketing bom não salva produto ruim. Né? E uma empresa pequena dá indícios ali de que ela está precisando expandir. É quando ela perde o controle, porque aí ela volta para um problema de gerenciamento, né? Se ela está precisando expandir, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela é uma marca pequena, aí ela teve um boom, explodiu assim. Aí, só que no momento que ela explode, ela perde o controle da marca dela, porque ela não tem mais o controle daquela produção que ela continuava. E isso ali a gente está falando de marketing, entendeu? Por exemplo, uma empresa já aconteceu de um vídeo viralizar e o perfil não está preparado para isso. É isso mesmo. E aí ela liga e fala assim, agora eu falei, mas você não queria? É. Não era esse o objetivo? Cara, tu tocou num ponto que eu queria tocar. Que era sobre competências e habilidade. No processo de transformação, a gente entende que a competência e a habilidade, ela é o ponto inicial para avançar. Existe o avanço e existe a expansão. Durante o avanço, existe sacrifício. Nesse sacrifício, existe o tempo, existe a habilidade, existe a competência. Uma vez que você transforma a sua habilidade e a sua competência, que ela fique no piloto automático, você tem uma expansão. Entendeu? Uma expansão natural. Isso, uma expansão natural. Então, por exemplo, para você ter o avanço, você precisa ter sacrifícios. Nesse sacrifício, você tem que gerar competência e habilidade. Na competência e habilidade, colocando no piloto automático, você consegue ter a expansão. O avanço, ele é um sinal da expansão. E a expansão é o teu futuro extraordinário. Mas o que tu está fazendo hoje na tua empresa vai refletir sobre o teu futuro. Se ele vai ser extraordinário, se ele vai expandir. Porque tem muita gente que não está preparado para esse boom, né? Para esse holofote. Que é o holofote. Muita gente busca o holofote, mas aí quando ele chega, a pessoa não tá pronta. Tu tá vendo isso aqui? Que eu só vi agora rapidinho, Marcelo. Dá só um time. Parou. Chamamos comerciais. Começou agora? Tinha começado agora? Não sei, eu só reparei agora. Será que foi? Vira isso antes de recomeçar. Eita! A Brenda pelo menos não falou nada. Tá vendo? Por isso que a gente tem várias pessoas online, entendeu? Pois é. Aí eu vou falar de competência e habilidade agora, que é sobre... A gente continua ao vivo, tá? Sério? Então corta para a gravação. Para a gravação. Mas a gente pode partir, agora já não tá mais piscando, a gente pode falar. Já? Tudo certo. Tá, vamos lá. Voltando para a competência e habilidade. Essa competência e habilidade é um sacrifício. Por quê? Você tem que fazer uma análise aonde você está errando e começar a estudar esse ponto. Né? E esse estudo e gerar essa nova competência, ela requer um esforço. Né? E muitas pessoas não querem fazer esforço. Elas querem o quê? Resultado, mas não consegue gerar um resultado se tu não parar para criar novas habilidades, criar novas competências, para ter uma expansão e um futuro glorioso. Até o próprio conteúdo, é aquele negócio, aquele compromisso que você tem que ser com o seu próprio perfil. Se você não tem o compromisso com o seu próprio perfil, de estar ali, de reservar um momento, de fazer uma reunião com o teu marketing, de verificar isso, de alinhar, de colocar. E é também aquela questão do olho do dono que engorda o gado, né? A gente tem todo esse negócio. E o que tu diria para quem está se sentindo estagnado no mercado? Eu diria para aqueles que estão estagnados no mercado é que faça uma reanálise aonde você parou e reinicie. Reiniciar não é um problema. Recomeçar não é um problema. É o chamado rebranding, né? Vamos parar para analisar de novo. E por onde a gente começa? Vamos começar pelo brainstorming, que é a chuva de ideias, né? Vamos lá, botar novos planejamentos nos áreas. É o momento de sonhar. É o momento de sonhar. Inicia pelo brainstorming. Só falar um pouquinho mais alto.
Que vai ficar sem lapela. Descarregando. Inicia pelo brainstorm, depois passa pelo benchmark, né? Faz uma análise de mercado, o que está tendo no mercado de inovação e tal, se for necessário refazer identidade, visual mesmo, e começa a fazer planejamento. Desse planejamento, que é o planejamento estratégico, né? Falando de gestão de marketing, você começa a entender que você precisa de formas para falar com o teu público. Aí tu tem conhecimento de técnicas, né? Por exemplo, vou falar de técnica, teoria, passo a passo, vou fazer quebra de objeção, vou fazer conexão com o meu público, vou criar autoridade. O que eu quero? O que eu quero criar? As pessoas não podem ter medo de recomeçar, né? Não. Eu até leio um livro que eu amo muito, que é, não sei se pode falar, mas é John Acuff, é o nome dele, o nome do livro é Reinicie, ele também é o autor do Start. Eu amo esse livro de Reinicie, porque ele fala que a gente pode começar várias vezes toda segunda-feira. Toda segunda-feira é uma oportunidade de recomeçar, de fazer com que a sua carreira dê um salto, né? E isso que eu falei sobre avanço, expansão, sobre novas competências, novas habilidades, é justamente sobre isso. É que se eu preciso crescer, eu preciso levar minha segunda-feira a sério. Então, bora fazer com que a nossa segunda-feira funcione. Bora, tipo assim, segunda-feira eu começo a academia. Isso aí entra na segunda-feira, você começar a academia. Eu tô aí desde janeiro, a gente tá em junho, mas segunda-feira a gente começa. Então é mais ou menos isso, é tua oportunidade de crescer de novo, entendeu? Então, a única forma de chegar no impossível, eu vou falar olhando pra lá. Com certeza, olhando pra lá. A única forma de chegar no impossível é começar a acreditar que é possível. Nossa! Marcelo, muito obrigada pelo teu tempo, eu acho que foi esclarecedor, tá? Você, de fato, iluminou muitas ideias, eu tenho certeza que vai iluminar muito mais ideias agora de todo mundo. Você é muito bom na sua área. Obrigada por ter vindo aqui hoje com a gente, hoje sexta-feira à noite. Nada. Ele podia estar fazendo várias coisas, ele tá aqui. Tô aqui assombrando a Bia. Tá aqui assombrando. Nossa, ele já chegou com várias críticas, olha só, pra quem que ele tá falando essa crítica, né? Mas obrigada pela parceria, obrigada pela amizade, foi um prazer conhecer você, assim, obrigada por ter vindo mais uma vez, né, em nome da SET, do Summit. Eu costumo dizer que agora eu tenho 2 filhos, né, antes eu tinha só 7, agora eu tenho o Summit, com 2 filhos agora. Eu tenho mais o SETcast, que é o meu neto, então eu vou sempre botando ele pra frente. Novos projetos vindo aí. Ai, meu Deus, novos projetos vindo aí. A gente tá com a nova programação pra setembro, que você vai estar mais do que convidado. E aí vou te fazer uma pergunta pra gente encerrar, se tu tem uma dica final, assim. Alguém quer começar na segunda. Por onde é que ela começa? Ela tem uma folha em branco. Ela tem uma folha em branco, então se ela já sabe o que ela quer ou onde ela quer chegar, que ela comece pela competência e pela habilidade. Perfeito. Porque sem isso, realmente, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum, nem avançar de nível. E, mais uma vez, obrigada. Tô encerrando a live sexta-feira à noite. E obrigada por estar aqui com a gente. A gente tá com um canal no Spotify. E aí, esse episódio também vai estar disponível lá. E mais uma vez, muito obrigada. Vou te chamar com certeza mais vezes. Vamos agora falar outro assunto. Vamos falar de Manaus, vamos falar de Brasil. E para vocês que ficaram até agora, a gente tem segunda-feira a Cristi, que ela vai falar sobre comunicação institucional, mais um pouco no campo da criatividade, que ela teve uma jornada muito legal na OAB, nesse campo jurídico. E segunda-feira a gente se encontra de novo no nosso último episódio desse mês de junho, porque eu já prometi que eu não vou mais abrir episódio desse mês. E muito obrigada por tudo e até mais. Tchau, tchau!